O preliminar de inquérito à fuga da prisão de Val de Judeus revela que um dos fugitivos pode ter usado um auricular para coordenar os movimentos com os cúmplices no exterior. A SIC apurou que o documento explica a forma como a fuga foi preparada e dissimulada no interior da prisão. E mais, esse processo teve a colaboração de outros reclusos que não fugiram. O documento, com 41 páginas, segundo o que a SIC apurou, conta que as primeiras movimentações surgiram às 9h22. Estava em marcha o plano de fuga depois de, alegadamente, semanas ou até meses de preparação. Um dos fugitivos, Fernando Ribeiro, que cumpria 25 anos de prisão por roubos violentos, tráfico de droga, associação criminosa e rapto de um empresário em 2009, era o único que estava na ala B e, segundo o que a SIC apurou, terá um tendal com roupa no próprio pátio da cadeia para esconder o plano de fuga. Um esquema que foi depois replicado por outros reclusos, mesmo por alguns que não chegaram sequer a fugir, mas foram cúmplices. Um deles terá sido visto a transportar um caixote do lixo, colocando-o nas proximidades do muro para ser utilizado, como foi, pelos 5 reclusos, no salto da vedação. O documento, segundo o que a SIC apurou, refere também que os fugitivos terão usado um lençol preso a uma grade e algumas cordas. As imagens captadas pelas câmaras de videovigilância parecem indiciar que Fernando Ribeiro, de 61 anos, no momento da fuga estaria a usar um auricular que se suspeita seria para comunicar com o exterior, onde estavam os cúmplices. Homens com fardas militares e que, se admite agora, podem ser mercenários, pagos para realizar a operação. O primeiro contacto com o exterior foi às 11h18. A GNR era informada da fuga, ou seja, mais de 1h20 depois. O contacto com a PJ só aconteceu 3 horas mais tarde. Diz o mesmo relatório que os guardas prisionais e as chefias da cadeia estavam convencidos que os muros de 6 metros bastavam. O relatório apresenta ainda 7 propostas para suprir as falhas de segurança identificadas. Entre essas propostas, o regresso às torres de vigia, a proibição de estendais nos pátios, a existência de rondas no exterior e o reforço do arame farpado à volta da prisão. O relatório está repleto de imagens das câmaras de videovigilância, todas analisadas, mas em particular 7, aquelas que gravaram os momentos mais relevantes do plano de fuga. A Ministra da Justiça ordenou uma auditoria urgente à segurança de todas as prisões do país e uma mais demorada à organização e recursos das cadeias. Diz que a recuperação na confiança do sistema obriga a uma responsabilização a vários níveis. Aceitei o pedido de demissão apresentado pelo Sr. Diretor-Geral da DGRSP e também o pedido de demissão apresentado pelo Subdiretor-Geral com o pelouro dos estabelecimentos prisionais. Assumirá funções em regime de substituição a doutora Isabel Leitão, até aqui Subdiretora-Geral da DGRSP. Mandatei a Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça para dar início urgente a uma auditoria aos sistemas de segurança de todos os 49 estabelecimentos prisionais do país. O Sr. Inspetor-Geral, aqui ao meu lado, compromete-se a entregar o resultado dessa auditoria até ao final deste ano. Decidi também ordenar uma auditoria de gestão ao sistema prisional, que avalie a organização e a afetação de recursos da DGRSP e de todos os estabelecimentos prisionais do país. Esta auditoria, que será necessariamente mais demorada, vai ajudar-nos na tomada de decisões para uma melhor utilização de recursos e para efetuarmos as mudanças que se imponham. A Associação Sindical das Chefias Prisionais diz que a auditoria pedida pela Ministra é redundante. Não faz sentido porque vai ser redundante porque já lá tem isto tudo. Agora vai ser outra pessoa com outra abordagem, com outros conceitos e com outras dimensões, numa posição reativa que vai tentar arranjar. Os relatórios estão todos. A DSS é um organismo que está na Direção-Geral, tem uma série de competências elencadas na lei
e foram exatamente os mesmos também que propuseram, nos últimos 15, 20 anos, a adoção da demolição das torres e da desativação das mesmas, onde não derrubaram a estrutura. As palavras da senhora Ministra não percebo para quem são. Desleixo? Desleixo de quem? Quem é que não nomeia um diretor para um estabelecimento daqueles há 4 meses? Quem é que sabe que o senhor Comissário está ausente por baixa médica há mais de um ano? Quem é que sabe que o chefe principal, que é o que o substitui, estava de férias? A Ministra da Justiça diz que a fuga foi preparada com método e tempo, mas também resultou de uma sucessão de erros muito graves e inaceitáveis. Nos relatos recebidos, vimos desleixo, vimos facilidade, vimos irresponsabilidade e vimos falta de comando. Também vimos decisões erradas ou ausência de decisões nos anos mais recentes. Temos fundamento para concluir que a fuga de 5 reclusos resultou de uma cadeia sucessiva de erros e falhas graves, grosseiras, inaceitáveis e que queremos irrepetíveis. Esta fuga foi orquestrada. Não resultou do aproveitamento de uma distração, não foi uma fuga oportunista, foi, como garantem os peritos de segurança, um plano preparado, com tempo, com método e com ajuda de terceiros. Em reação a estas declarações, os partidos da oposição apontaram críticas. Deve ter um instituto de reinserção social que cumpra as melhores práticas internacionais. Não temos nada disso, temos desleixo, temos ocultação. O sistema prisional tem sido o parente pobre das políticas públicas. Nós demos já a entrada de um requerimento para garantir que as conclusões do relatório da auditoria que a senhora Ministra agora solicitou são debatidos na Assembleia da República. O Governo, como é reconhecido, reagiu muito tarde, demasiado tarde, a esta questão. E, inevitavelmente, teve de reconhecer a enorme gravidade daquilo que aconteceu no estabelecimento prisional de Valdejudeus. Naturalmente que as demissões que já ocorreram são uma decorrência natural. Aquilo que se esperava da Ministra era muito mais, era que efetivamente mostrasse que durante 72 horas não disse nada, mas que efetivamente alguma coisa esteve a preparar para apresentar ao país. Aquilo que disse foi muito pouco e, portanto, ficámos com mais questões e com mais dúvidas do que respostas desta conferência de imprensa. A senhora Ministra poderia ter falado mais cedo, não no sentido de opinar, como a própria disse, mas no sentido de trazer esta tranquilidade que eu aqui referi. Eu não espero muito do Governo em funções quando olho para o seu próprio programa de Governo nesta matéria, que é bastante vago. A senhora Ministra confirmou hoje que quando chegou ao Ministério encontrou uma situação muito complicada, muito pior do que ela estaria à espera, palavras da senhora Ministra. E o que é que a senhora Ministra fez? Absolutamente nada relativamente a esta matéria tão grave. O CDS considera também muito positivo que a Ministra da Justiça, que o Governo tenham aceite a demissão do Diretor-Geral e do Subdiretor-Geral dos Assuntos Prisionais. Penso que a senhora Ministra falou no tempo certo. Esperou para receber olhada por parte dos serviços. Mais de 3 dias depois da fuga, foram hoje emitidos os mandados de captura europeus e internacionais para deter os fugitivos. Num caso em que todos os minutos contam, há demoras que continuam por explicar. O tempo de reação é um elemento fundamental para determinar o que falhou depois de a fuga ter sido detectada. Os reclusos conseguiram escapar no sábado às 9h55. 40 minutos depois, os guardas prisionais deram pela falta de 5 presos. Está por saber por que razão o alerta não foi logo dado. Há, naturalmente, eu diria quase que, imaginem, um botão de pânico onde se carrega e onde são avisadas as forças de segurança territorialmente competentes, a Guarda Nacional Republicana. Tem uma sala de comando, chama-se uma sala de controle e comando. Essa sala de controle e comando pode disparar para todo o território nacional e até para as congêneres estrangeiras essa informação. O gabinete do secretário-geral é avisado. E a partir do momento em que o gabinete do secretário-geral é avisado, não é preciso fazer conferências de imprensa. É preciso é que todas as forças de segurança estejam em conjunto a trabalhar porque sabem o que é que estão à procura.
A GNR soube da evasão cerca de 1h30 depois. A SIC, a PSP, confirmou que recebeu o alerta dos serviços prisionais às 12h52, perto de 3 horas depois da fuga, o mesmo intervalo de tempo que a Polícia Judiciária terá demorado a entrar em cena. O advogado do Sindicato dos Guardas Prisionais faz outras contas. O primeiro inspetor da Polícia Judiciária chegou ao local 15, 20 minutos depois da escada ter sido encontrada. E a GNR chegou no imediato. E, portanto, houve um alerta atempado e célere aos operacionais, aos órgãos de polícia criminal, que se deslocaram muito rapidamente para o local. Uma informação desmentida pela Ministra da Justiça depois de ter tido acesso ao relatório sobre o que aconteceu naquele dia. O tempo e a ligação dos elementos do grupo ao crime organizado com capacidade financeira e falsificação de documentos torna-se uma combinação que pode dificultar o trabalho das autoridades. Quem prepara uma fuga desta natureza tiver 40 minutos de avanço perante as autoridades, é um sucesso. Se tiver 3 horas de avanço perante as autoridades, andamos todos a ser envergonhados. A Ministra da Justiça confirma que os mandados de captura europeus e internacionais foram emitidos esta terça-feira. A hipótese de os fugitivos já se encontrarem fora do país está em cima da mesa. Os guardas prisionais responsáveis pelas imagens de videovigilância da prisão de Val dos Judeus negam qualquer negligência. Do lado de fora da cadeia, as autoridades encontraram um buraco com vários metros que terá sido usado pelos cúmplices da fuga. Todos os funcionários que estavam ao serviço no dia da fuga estão a ser interrogados. Isto pode ir desde do médico, do enfermeiro, do faxineiro, até ao senhor diretor interino do restaurante prisional. Portanto, neste momento, estão todos a ser objeto de uma investigação, não são só os elementos do Corpo da Guarda Prisional. Mas só 2 foram acompanhados por advogado. Os guardas prisionais responsáveis pelas imagens de videovigilância da prisão. 2, interrogados esta terça-feira pelos inspectores dos Serviços de Auditoria Interna. Foram os primeiros que foram interrogados como visados, que é o termo, não é arguidos. Estamos numa fase de inquérito. Houve já mais guardas prisionais que foram ouvidos na qualidade de testemunhas. Obviamente que estes guardas, por terem estado ao serviço no CCTV, um rendeu o outro na hora subsequente a que isto aconteceu, mas a verdade é que, em função disso, eles estão a ser ouvidos como visados. Já foram ouvidos outros guardas prisionais e vão ser ouvidos outros guardas prisionais como testemunhas. Negaram qualquer negligência ou responsabilidade na fuga dos 5 reclusos considerados muito violentos. Até agora, não há arguidos nem qualquer processo disciplinar. O inquérito do SAI procura identificar eventuais falhas humanas e já começou a interrogar também os reclusos. Na outra investigação, a do Ministério Público, que corre em simultâneo, uma das linhas da investigação pretende apurar se os fugitivos tiveram cúmplices também dentro da prisão. Do lado de fora destes muros, a poucos metros da rede, as autoridades encontraram um buraco com vários metros que terá sido usado no plano preparado ao detalhe. Quem o fez tinha preparação militar, esse abrigo foi encontrado, o que significa que estes indivíduos estariam já há algumas horas junto ao muro do estabelecimento prisional, escondidos nesse abrigo, terão pernoitado aí. No local, as autoridades recolheram latas de refrigerantes e outros elementos que serão agora analisados para eventual prova biológica. Os guardas prisionais suspeitam de mercenários. Têm, obviamente, preparação militar especial e que provavelmente ou integram unidades especiais de forças militares ou integraram, o que também deixa aqui o reforço da ideia que provavelmente estaremos aqui perante mercenários que terão sido contratados especificamente para este efeito. Com mercenários ou não, já é uma das maiores operações de caça ao homem em Portugal. E é convidado deste Jornal da